Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um vídeo aqui do canal, um vídeo inédito nesta segunda-feira em que nós separamos esse espaço para fazermos uma reflexão, para conhecermos melhor um texto bíblico e não só o seu conhecimento em si, as informações que esse texto pode nos trazer, mas a reflexão da qual podemos extrair do texto em questão. Segunda-feira passada, nós tivemos o simpósio de teologia sistemática, que eu aconselho você a assistir se você ainda não assistiu, os 3 dias, que foram oportunidades bem legais. E hoje eu queria convidar você para a gente fazer uma leitura de um texto que se encontra no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, que é um texto especial dos 4 evangelhos. Nenhum texto é tão revolucionário quanto é o de Lucas. Lucas era alguém que não era da Palestina, não era da religião judaica, era alguém que desconhecia até muitas práticas e ensinamentos judaicos, era uma pessoa bem diferente de Mateus e, por isso, uma pessoa mais independente, mais corajosa para tocar em alguns assuntos, como ele faz no seu texto esse proposto para a sua comunidade. O texto em questão é Lucas capítulo 9, versículo 23 até o versículo 27, que é um texto razoavelmente conhecido, mas que deveria ser ainda melhor conhecido e compreendido por quem se diz cristão. E diz o seguinte: dizia a todos: se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem que perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua própria alma ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. É uma passagem bastante interessante e uma passagem que às vezes nós lemos, mas não lemos de fato, né? É uma daquelas passagens como João 3,16, que a gente conhece, que a gente sabe, que a gente é capaz de recitá-la de cor, mas que a gente não para pensar no que está de fato escrito e as implicações que tem para a caminhada cristã, o conteúdo que nós acabamos de ler. Infelizmente, muitas igrejas transformaram o evangelho numa notícia ruim, pesada, legalista. E o evangelho quer dizer exatamente o contrário disso. É uma boa nova, como o próprio termo evangelho quer dizer. É uma notícia, é uma novidade, é algo que a gente não tinha conhecimento até então, e essa notícia é uma notícia boa, é uma bela notícia, é uma notícia que revela a bondade de Deus em favor do ser humano. É uma notícia que revela que Deus não é alguém que está nos perseguindo ou querendo nos punir, mas é alguém que quer nos perdoar, nos abraçar e nos acolher e garantir a cada um de nós o lugar na vida eterna. A boa nova do Evangelho chega até nós através da pessoa de Jesus. E o texto que é atribuído a Jesus, segundo a ótica do evangelista Lucas, ele nos faz o seguinte convite, não é uma imposição, como muitas vezes é um convite eclesiástico, né?
Mas o convite de Jesus é um convite gracioso, um convite generoso, em que ele diz: quem quiser ser meu discípulo, quem quiser, porque é possível que alguém não queira, mas Jesus está convidando pessoas para aceitar esse convite. O seu desejo é que cada um de nós aceitemos a esse convite, mas esse convite não será na marra, não será na imposição, não será na ameaça, não será no medo. Esse convite, para ser aceito, deve ter da nossa parte espontaneidade, consciência de que esse é o melhor caminho, a certeza de que o caminho proposto por Jesus é um caminho de novidade, é um caminho de satisfação em si e no próprio Evangelho, é um caminho de vida eterna. Embora escolher esse caminho, pelo menos no mundo em que nós vivemos, traz para nós alguns tipos de desconforto. Não é um caminho triunfalista, não é um caminho em que há garantia de que tudo dará certo, de que a prosperidade acontecerá, de que conquistará o mundo inteiro. Muito pelo contrário, porque essa passagem, esse convite, traz para a gente um alerta em relação às nossas prioridades, aos nossos valores, aonde de fato se encontra o nosso coração. O convite começa dessa maneira: se você quiser ser discípulo, não é ser um adepto, não é ser um membro de alguma instituição religiosa. Para isso, tem uma série de legalismos que devem ser seguidos. O convite não é para ser um simpatizante, um militante necessariamente, mas o convite é para ser discípulo. Discípulo é aquele que tem a sua vida pautada nos ensinamentos e na vivência para com o seu mestre. É aquele que busca seguir os passos do mestre. É aquele que tem os ensinamentos do mestre como centro da sua vida e das suas reflexões. E quem estiver disposto e disposta a ser discípulo dele, deve trilhar o seguinte caminho. Primeiro, tome a sua cruz, tome a salvação, identifique-se com a cruz, que é o símbolo que levou à morte a Jesus de Nazaré, como alguém que foi injustiçado, e diante disso, não nos esquecermos que ainda hoje existem muitos injustiçados, pessoas que são massacradas pelos sistemas, pessoas que são sufocadas pelas demandas que essa vida lhes impõe e que muitas vezes não tem ninguém para contar com a sua misericórdia, com a sua compreensão, com a sua parceria, com a sua amizade, né? De não nos esquecermos que a salvação não é um caminho de triunfo, mas é o caminho da cruz, que não necessariamente é o sofrimento o tempo inteiro, mas é saber que durante todo o tempo tem pessoas sofrendo e a cruz nos convida a nos solidarizar com essas pessoas e termos sensibilidade para com elas. Tome a cruz, negue-se a si mesmo, não pode ter o seu ego, o seu centro no meio do universo, no centro das preocupações e dos desejos, e deve seguir a Jesus. Interessante, porque Jesus não propõe nenhum tipo de ameaça, não coloca uma lista de uma série de coisas que podem ou não podem ser feitas. Ele apenas diz: se você quiser ser meu discípulo, venha comigo, me segue. Se nós seguimos alguma pessoa, significa que essa pessoa está indo à nossa frente e que nós estamos atrás dessa pessoa, porque é nela que nós nos inspiramos. É nela que nós modelamos os nossos passos e a nossa vida. E Jesus aqui está propondo uma espiritualidade que não é legalista e nem moralista, mas é uma espiritualidade integradora, uma espiritualidade que integra a vida como um todo.
não é apenas a espiritualidade de orar, de jejuar, de ler a Bíblia, de estar na igreja, embora não seja uma oposição a isso, mas é uma espiritualidade que se dá na vida. Veja que Jesus não quer e nem propõe que a gente decore o que pode e o que não pode, que a gente saiba o endereço certo que deve ser frequentado. Jesus não propõe uma série de doutrinas sobre as quais nós devemos decorar e ser capaz de repeti-la. Jesus propõe um convite de caminhada dia após dia. Sentado à mesa na hora da refeição, sentado na beira da praia, vendo o mar e se inspirando pelo que Deus criou, diante das mazelas daqueles que sofrem, diante da angústia, diante das dificuldades que pode acometer qualquer ser humano, mas também diante das celebrações, das conquistas, diante também dos momentos de alegria, de prazer, dos relacionamentos interpessoais que tem tudo a ver com a nossa espiritualidade, com o cuidado ao menos favorecido, porque aquele que é ruim, aquele que não cuida da sua família, conforme diz o apóstolo, tem negado a fé e é pior do que o infiel. Não adianta a pessoa estar enfiado na igreja e decorar a Bíblia inteira ou cantar todos os louvores que existem, se é um mau marido, se é um mau pai, se é uma má esposa, uma má mãe, se é um mau amigo, um mau funcionário, um mau patrão, um patrão explorador, se é um mau vizinho, isso é uma espiritualidade vazia, porque a espiritualidade de Jesus integra as relações. E a maneira como nós cuidamos da nossa família, dos nossos amigos, das pessoas que estão próximas a nós, isso também é espiritualidade. A maneira como nós cuidamos das pessoas que passam por situações difíceis também é manifestação de espiritualidade. O tempo que nós tiramos para nós, para a nossa família, também é espiritualidade. Ouvir uma boa música, ler um bom livro, assistir uma boa série em boa companhia, uma boa conversa acompanhado de pessoas queridas, essas coisas todas são sinais de espiritualidade. Não devem ser entendidas apenas como lazer, e também são, mas não é só isso. Você, quando faz essas coisas, também está se abrindo para Deus, se abrindo para a sua graça, também está louvando e cultuando a Deus. Quando você se torna uma pessoa melhor, mais humana, mais sensível, mais humilde, mais acolhedora, menos intolerante, você está se abrindo à graça de Deus e você está dia após dia aceitando ao convite que Jesus te faz para ser seu discípulo, para ser sua discípula. Um discípulo de Jesus não pode olhar outra pessoa com ar de superioridade, não pode se sentir mais santo do que qualquer outra pessoa e nem rotulá-las como pecadoras excluídas da graça de Deus, porque se é graça, é gratuita para qualquer pessoa. E assim é o que Jesus nos ensina. E todas as vezes que nós acolhemos, estendemos a mão, todas as vezes que nós desistimos da intolerância, do machismo, da homofobia, do desrespeito, todas as vezes que fazemos isso, nós nos abrimos para a graça de Deus e aceitamos o seu convite de ser seus discípulos e suas discípulas de verdade. O discípulo não é aquele que resume a sua vida a um lugar específico, a um horário específico durante a semana, mas é aquele que busca, que se abre, que vive o evangelho no dia a dia, independente de onde e com quem esteja e fazendo o que quer que esteja fazendo. Jesus nos propõe que o discipulado é um caminho a ser trilhado, a ser caminhado no dia a dia. Caminho esse que passa por curvas, que passa por lugares com buracos, com perigos, com dificuldades, passa por lugares planos, pavimentados, ou seja, é um caminho com as suas complexidades, os seus desafios e as suas alegrias também.
E Jesus também nos ensina logo mais que quem quiser guardar a sua vida, salvar a própria vida, ou seja, não se expor, ou seja, fazer um jogo duplo, né? Em querer agradar um e querer agradar o outro, de querer estar do lado do evangelho, mas também do lado dos opressores, de querer estar do lado da espiritualidade, mas também do lado da maldade. Esse acaba querendo preservar a sua vida das relações políticas, mas perde a sua vida na essência. E aí vem a pergunta: o que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou perder a alma no sentido do que há de mais íntimo, do que há de mais essencial, do que há de mais identitário de nós, né? Ou seja, aquilo que revela quem nós realmente somos, aquilo que revela a nossa verdadeira identidade. Quantos pastores, querendo ganhar o mundo inteiro para a sua igreja, se perderam pelo caminho e nem sabem mais quem eles são? Quantas pessoas, querendo conquistar todas as riquezas e os melhores cargos, ficaram pelo caminho e hoje não sabem nem mais para que isso serve? E o texto do Evangelho está nos fazendo o alerta de que o mais importante, de que o mais rico é a nossa verdadeira essência. É a essência de sermos filhos e filhas de Deus. É a essência de sermos pessoas que se abrem para a graça e que aceitam ao convite de Jesus. Essa é a maior riqueza, porque se perdermos isso, podemos conquistar literalmente o mundo inteiro, que teremos nos perdido, nos dissolvido e teremos nos jogado fora, e nada do que pode vir de fora pode ser tão rico do que aquilo que se perde de dentro. E aquele que nós realmente somos é o que está lá dentro de nós, é o que está na nossa intimidade, é aquilo que só nós e Deus sabemos que somos, né? Esse é o mais essencial, e Jesus nos alerta que nenhuma conquista e nenhum triunfo é tão importante que valha o preço de perder a si mesmo, porque essa é a única e a verdadeira riqueza que nós temos, que é mais do que ter, é quem nós somos. E Jesus sempre nos convida para sermos pessoas, para sermos seres humanos, para sermos discípulos dele, pessoas melhores. E ser pessoa melhor não se mede externamente, não se mede pelo que conquista, pelo que tem, pela riqueza externa, mas se conquista pelos valores internos, se conquista pelas riquezas internas, por aquilo que nós somos na realidade. E que esse convite de Jesus possa ser aceito por nós dia após dia, e que nós possamos nos abrir e conhecer a sua graça salvífica e a sua bondade. Se você gostou dessa reflexão, deixe seu like nesse vídeo, inscreva-se aqui no canal e compartilhe também com os seus contatos, que em breve a gente se encontra aqui novamente. Um abraço e até lá!